Boa tarde. É com muita alegria que começamos a nossa última roda de conversa do primeiro colóquio Beatriz Nascimento de Educação Antirracista do Instituto Federal de Brasília, Campus São Sebastião. Eu sou professora Pilar, atuo como docente de língua portuguesa no Campus São Sebastião já há uns 6 anos, tenho um tempinho de casa. Estou atualmente como coordenadora institucional do PIBID, do IFB, e como coordenadora do Ensino Médio Integrado em Administração. É importante situar esse evento, ele parte de uma organização do colegiado do Ensino Médio em Administração, buscando um momento de convergência das ações que são realizadas ao longo de todo o ano e que respeitam a baliza legal apresentada pelas leis que orientam a nossa atividade no sentido de trabalharmos em profundidade, de forma curricular e transversal a todas as disciplinas, né? História e culturas afro-brasileiras e africanas. Eu digo que esse evento é a culminância porque a gente não pensa numa perspectiva de pedagogia de evento. Então, em outubro, a gente sempre para pensar, para refletir, para lembrar da consciência da negritude e também da branquitude, né? Porque é um par indissociável numa sociedade profundamente racista como a nossa. No entanto, a gente não pode pensar somente no dia 20 de outubro sobre esse tema, a gente tem que pensar a todo momento, a todo instante, a cada escolha que a gente faz, especialmente dentro de sala de aula, né? Então, por isso que a gente diz que é uma culminância, né, de ações desenvolvidas no nosso campus. O Campus São Sebastião tem um histórico muito forte de trabalhos acadêmicos, pedagógicos, voltados para a superação de problemas sociais. É um campus que tem muito enraizamento e a gente se orgulha muito desse histórico, mas entende que a gente tem que fazer muito mais para, de fato, contribuir com a sociedade. Sem mais delongas, vou passar a palavra aqui para a professora Sinara Bertoldo, da Universidade Estadual do Goiás, do campus de Goianésia. Sinara é uma brilhante linguista que atua na área de análise de discurso crítica, bem como também, né, de reflexões sobre a educação, sobre formação de docentes. Tem um trabalho belíssimo do mestrado dela sobre educação para pessoas deficientes visuais, né? E no doutorado ela desenvolveu um trabalho incrível sobre como as manifestações, como que o discurso estava em jogo a partir do momento que a gente tem o transporte, né? E essa ocupação da cidade por manifestações de rodoviários, entre outros aspectos. Então, ela tem muito a contribuir aí com o debate e ela vai nos brindar com uma mediação maravilhosa. Agradeço de antemão, novamente, a professora Bárbara Ribeiro Dourado, que, de forma super generosa, super querida, aceitou o nosso convite para estar aqui conosco. E seja muito bem-vinda à nossa casa virtual. Espero que em breve a gente possa te receber com beijos, abraços, cafezinho e pão de queijo lá no campus São Sebastião. E queria agradecer também, com muito carinho, o professor Jeremias Rodrigues da Silva. Ele é nosso atual diretor de pesquisa, ensino e extensão do campus São Sebastião. Ele tem o cargo técnico, mas ele é um técnico infiltrado, porque na verdade ele é professor, né? A formação dele é como pedagogo. Então, por isso eu faço questão de chamar com essa palavra tão bonita que é de professor. Então, muito obrigada, Jeremias, também pela sua generosidade de estar aqui com a gente, fechando esse primeiro momento do nosso evento. Como eu disse, semana que vem teremos mais algumas atividades de cine e debate e atividades culturais, em especial o sarau, para o qual eu convido a todos e todas e todes, que será na sexta-feira que vem. Bom, é isso, mas amo vocês, muito obrigada e vamos aprender um pouco mais. Não fiz a minha audiodescrição, eu fiz minha audiodescrição, tô ficando doida. Eu sou uma mulher de estatura média, só para tornar essa live mais acessível para todo mundo. Eu sou uma mulher de estatura média, de origem indígena e árabe, então eu tenho a pele mais amarelada, os olhos puxados, nariz grande, enfim, cabelo liso, preto. Agora o meu cabelo está na altura dos ombros com uma franjinha. Eu estou usando fone de ouvido, porque eu estou compartilhando meu escritório com meu filhote que está estudando aqui do meu lado. E estou usando uma bata branca, um colar de contas cinzas e cor-de-rosa, e estou no ambiente do meu escritório, que é
Atrás de mim tem uma estante de livros e do meu lado esquerdo uma estante de madeira de instrumentos. É isso. Estou usando óculos de aros escuros. Difícil, né, esse áudio descrever, são tantos aspectos, né, da nossa identidade que a gente precisa colocar em palavras. Bom, passo a palavra, então, finalmente para a professora Sinara. Gente, boa tarde a todos, a todas e a todos. É uma honra, gostaria de agradecer muito o convite da professora Pilar para moderar essa mesa tão importante, com pessoas de alto gabarito dentro dessa discussão que nós temos alçando já, né, desde o início desse ano, que é a questão de um currículo antirracista, e a importância dessa discussão é primordial. Em julho desse ano eu participei na cidade de Goianésia, onde eu atuo como professora atualmente, na Universidade Estadual de Goiás, como a professora Pilar já disse, no Fórum Social, né, da População Negra, o primeiro Fórum Social da População Negra, falando sobre a questão do currículo, de um currículo antirracista. Eu atuo atualmente como professora de língua portuguesa no curso de pedagogia da Universidade Estadual de Goiás, na unidade de Goianésia, que é ligada ao Campo Central, né, que fica em Anápolis. Gostaria de falar que a Universidade Estadual de Goiás ela é ainda a universidade com o maior número de campos no Brasil, ou seja, ela é ainda a maior universidade estadual em número de campos, né? Não em extensão em um único lugar, porque aí nós temos outras como a própria Unicamp e a USP. E a importância, né, da interiorização do ensino superior faz parte também da minha luta. Bom, hoje com muita honra eu vou me audiodescrever aqui, como a Pilar falou, sempre é muito difícil. Eu sou uma mulher reconhecida na sociedade como uma mulher branca, não sou reconhecida somente como mulher branca no Brasil, já viajei para o exterior e também fui reconhecida no exterior, né, em países europeus como uma mulher branca. Eu tenho os olhos claros, os olhos verdes, o cabelo castanho atualmente, porque ele, de vez em quando eu pinto e muda de cor. Eu estou usando também uma bata, mas ela é colorida, de marrom, branco. Tenho um nariz árabe, sendo que eu descobri que tenho essa origem quando eu fui à Tunísia, então tem aí uma versão que identifica, né, a miscigenação da nossa população por ser brasileira. E estou agora dentro do meu carro, porque eu estou em trânsito, como a professora Pilar falou, daqui a alguns minutinhos eu vou mudar de cenário. E aí eu gostaria muito de apresentar agora, com muita honra, a professora Bárbara, que vai trazer para a gente uma discussão muito importante sobre a questão do currículo antirracista. A professora Bárbara Ribeiro Dourado, ela é graduada em Pedagogia pela Universidade de Brasília, trabalhou no seu trabalho de conclusão de curso sobre as relações étnicas, raciais e ambientais no currículo dos cursos de licenciaturas. Atualmente é bolsista e mestranda acadêmica na linha de Educação Ambiental e Educação do Campo da Universidade de Brasília, o PPGE-UNB, com pesquisa em andamento sobre a educação antirracista em interlocução com o racismo ambiental. É investigadora do Núcleo de Estudos em Agroecologia, NEA-UNB, e também integrante pesquisadora do Grupo de Pesquisa Educação e Saberes e Decolonialidades, o GPDES, PPGE-UNB, com pesquisa em andamento sobre racismo institucional. Por favor, com a palavra a professora Bárbara. Boa tarde, cumprimento a todas que estão nesse encontro maravilhoso. Estou muito feliz com as atividades que têm acontecido no IFB. Agradeço, Pilar, pelo convite a participar dessa mesa, ao Jeremias, professor Jeremias, que está presente conosco hoje, a professora Sinara também. Agradeço a todos que estão presentes, um amigo meu aqui muito querido também, que tem feito pesquisas comigo, o Jonathan Dutra, um grande pesquisador também para as relações étnico-raciais. Agradeço a presença de todas. E eu fiquei bem inquieta assim, em pensar sobre o que eu poderia estar trazendo para o encontro de hoje,
E quanto mais eu refletia a respeito disso, mais eu percebia que não teria como falar sobre o que venho pesquisado, o que venho pesquisando, sem falar sobre o porquê estou pesquisando a respeito disso, né? Quem sou, para onde vou, né? E por isso eu trago na minha primeira fala, daqui a pouco eu vou abrir um slide. Nesse slide eu vou trazer um pouco dessas informações sobre essas pesquisas que eu tenho feito, mas antes disso eu gostaria de dizer que quando a gente pensa em educação antirracista, é importante o olhar para nós mesmos, né? Para os nossos desafios cotidianos perante o racismo imposto, mas também para as nossas ações racistas, né? Para aquilo que acabamos pelo silenciamento, pela normalização ou pelas nossas configurações cognitivas, né? Injustas, reverberando ações racistas. Então, eu parto do pressuposto que é preciso ser crítico e autocrítico, ainda mais nessa realidade que é o Brasil, né? Então, é importante dizer que eu chego nessa pesquisa a partir da minha trajetória enquanto filha de mãe que criou 3 filhos sozinha, de baixa renda, dividi minha infância com as periferias de Brasília, com as periferias de Rondônia, e sempre me senti instigada a pensar as questões de classe, por perceber injustiças na minha realidade, nesse aspecto. Mas quando eu chego na universidade, através das políticas de cotas para escola pública, eu encontro e me deparo com profissionais da educação que são profissionais antirracistas, que me levam a perceber que as desigualdades de classe, na verdade, são desigualdades étnico-raciais, né, que sofrem e vivenciam todas essas desigualdades a partir de uma história colonial que ainda é presente através desse discurso moderno, né, de civilização, de capitalismo, de desenvolvimento econômico. Então, é importante trazer esses elementos, até mesmo para a gente pensar a nossa realidade. Se a gente olha para a nossa história brasileira e a gente percebe que o processo de colonização ele reverbera desigualdades para a atual conjuntura, a gente percebe então um projeto colonizador. Né? E como esse projeto colonizador se manifesta? Ele se manifesta mantendo na estrutura de nossa sociedade imaginários negativos a respeito de determinados sujeitos e mantendo estruturas de poder sociais em que determinados sujeitos são apenas mão de obra de um Estado, né? Que tem seus direitos, inclusive direitos à soberania alimentar negada, direitos à vida negados. Então, a gente precisa partir do pressuposto de olhar para a nossa realidade, compreendendo a nossa história, né, tendo um olhar crítico para a nossa história, mas também, a partir dessa história que é silenciada com peso nas instituições de ensino, nas instituições educativas brasileiras, elas são com peso alimentadas e silenciadas para a manutenção das desigualdades, mas com peso elas também podem ser rompidas a partir de atividades como essa, mas também a partir de atividades ao longo do ano letivo, né? Então, é importante, e eu acho que seria legal trazer para vocês um elemento assim que tem peso na minha pesquisa, que além de perceber que as questões das desigualdades sociais têm uma consequência às desigualdades, pelas desigualdades étnico-raciais, é importante perceber também que o extrativismo da terra brasileira foi o que instigou também esse recurso humano que foi a partir desse histórico de escravidão. Então, todo o processo de injustiças socioambientais, elas se dão a partir de determinados territórios e de determinados sujeitos. Então, povos negros e indígenas, historicamente, possuem suas descobertas mentais, seus territórios, seus corpos, seus saberes, suas ancestralidades negadas e marginalizadas. São vistos como um atraso para esse desenvolvimento, né, de um sistema colonial moderno. E por isso eu trouxe um pouco dessas reflexões, antes de abrir o slide, para que a gente possa entender que as injustiças, crises, desastres ambientais, elas possuem uma relação e prejudicam com maior peso povos tradicionais, né, mulheres, pessoas negras,
e isso evidencia o racismo ambiental do Brasil. Como a instituição de ensino pode favorecer o rompimento desse racismo ambiental, do racismo institucional, né, do racismo velado? Eu vou abrir um slide, vou tentar passar aqui para o outro lado, vou abrir um slide dessa pesquisa que eu realizei e a gente vai conversando ao longo dela. Pilar, Sinara, eu só queria tirar uma dúvida. Eu abro a tela inteira? Você pode abrir, depende, onde é que está o seu PowerPoint? Tá no slide do Gmail. Tá, se você puder abrir numa guia, se você conseguir abrir numa guia, você opta pela uma guia e vai para a guia que você abrir. Se está no seu Gmail, você abre a guia. Isso. Pronto. Eu vou começar, então, a apresentação falando um pouco de que modo são trabalhadas as disciplinas de educação ambiental e das relações étnico-raciais nos cursos de licenciatura. E por que isso é importante? Se a gente compreende a história do Brasil, compreende a nossa atual conjuntura, a gente sabe que existe uma interlocução entre o extrativismo da terra com o racismo, né? Então, é a partir disso que a gente pode pensar os currículos. Nesse sentido, como que os currículos podem estar favorecendo o rompimento desse extrativismo socioambiental. A Constituição, no seu artigo 225, ela vai trazer sobre o meio ambiente ecologicamente equilibrado o bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Então, essa é uma parte do dispositivo que faz com que a gente tenha amparo legal para a defesa de currículos que prezam pela justiça étnico-racial e ambientalmente sustentável. A Lei 9.795, ela vai trazer, é a primeira lei de educação ambiental ainda vigente, ela vai trazer que a educação ambiental ela deve ser trabalhada em todos os níveis e modalidades do processo educativo. A Lei 11.645, que também está prevista na LDB, ela vai trazer a importância para a educação básica, a história e cultura afro-brasileira dos povos indígenas, né, ministrado em todo o currículo escolar. Isso é importante para a gente pensar também o currículo de formação docente. É necessário que os docentes tenham uma bagagem, tenham um contato com esses conhecimentos, até mesmo para facilitarem abordagens que não estejam cooperando com imaginários negativos na educação básica. É preciso romper esses imaginários em sua formação docente. O currículo, as diretrizes curriculares nacionais, elas vão trazer a necessidade das licenciaturas, promovendo, né, a consciência, a cidadania e respeitando as diferenças de natureza. Quando se fala de respeitando as diferenças de natureza, é interessante também pensar as questões de cosmovisões dos povos tradicionais, dos povos quilombolas, dos povos indígenas, não só aquela ideia de natureza, a natureza, aquele outro, né? Aquele espaço outro, aquela paisagem, mas natureza que somos também. Vai trazer também a perspectiva étnico-racial no seu artigo 8. E no artigo 12 vai trazer, né, o termo da educação ambiental. Eu gosto dessa citação do Axley Member, porque ele vai dizer o seguinte, dialoga com a introdução que eu trouxe antes. Historicamente, o avanço do colonialismo tem a ver com as questões mais amplas. A quem pertence a terra? Existe um explícito parentesco entre a escravidão moderna e a predação colonial e as formas contemporâneas de apropriação e extração de recursos. Eu não sei se vocês têm acompanhado o extrativismo que está acontecendo no Rio Madeira nesse exato momento aqui no Brasil. São mais de 200 barcos trazendo extrativismo no Rio Madeira, que é um rio que serve de manutenção para toda a floresta amazônica e também que é responsável, que também é cuidado e é de responsabilidade de muitos povos indígenas.
Então a proposta é essa, bora pensar a interlocução da educação ambiental e educação étnico-racial. O currículo é um espaço de poder para a gente pensar isso. Através desse currículo, a gente pode pensar futuros profissionais da educação que rompam com problemáticas desse processo colonial moderno de extrativismo, assim como a gente pode pensar um currículo com pessoas que tenham a possibilidade de seus direitos garantidos na tomada de consciência, né, sobre quem somos como brasileiros, quais são as nossas possibilidades, nossos possíveis engajamentos e quais são os espaços que precisam de nós, nossos ativismos, de nossas ações cotidianas para evitar mais do que estamos vendo ainda mais na atual conjuntura desse governo. Quais os caminhos trilhados, né? O currículo é um instrumento de poder de constituição de realidades educacionais. Então, a pesquisa, ela olhou para o currículo na Universidade de Brasília. É um currículo que traz como princípios, né, fundamentais a interdisciplinaridade, a transversalidade, a contextualização, a flexibilidade, a diversidade, a acessibilidade e a sustentabilidade socioambiental. Conforme o estatístico da UNB, é importante a gente sempre olhar para esse corpo discente, docente também. São 2.557 docentes efetivos, 3.198 técnicos administrativos, 47.672 estudantes. Desses, 50,70% do sexo feminino, 46,90% negros e negras, 0,30% indígenas, como eles se afirmam. Dentro dessa pesquisa, a gente foi percebendo algumas lacunas, dentre essas na afirmação de gênero. Quando não se afirma como gênero feminino e masculino, a UNB não está dizendo quais são esses, quem são esses. Eles estão tendo esse espaço para suas autoafirmações outras, né? Então é uma problemática. Esse número aqui de indígenas é outra problemática, né? 0,30 indígenas na universidade, sem contar que isso são estudantes que ingressaram na universidade. Quantos desses conseguem se manter, possuem subsídios para permanência na universidade? Numa universidade que nega seus conhecimentos, né? Especialmente aos povos indígenas, que é uma outra perspectiva, uma outra realidade. E a gente pode depois, em diálogos interculturais, até perceber narrativas indígenas que trazem muito confronto a essa universidade. A universidade não necessariamente quer que eles estejam na universidade. A estrutura de poder racista se mantém dentro da universidade. Através de suas narrativas, a gente vai percebendo isso, né? Eu vou seguir aqui. Isso daqui é um quadro com algumas disciplinas que foram identificadas em 2 semestres, dentro de um ano letivo inteiro, disciplinas voltadas à educação ambiental, dentro de 26 cursos de licenciatura, todos os cursos de licenciatura da universidade. A gente identificou 57 disciplinas no primeiro semestre, sendo que 27 estavam disponíveis e 27 indisponíveis. O que significa indisponível? A disciplina está lá, aparentemente ela existe, mas ela não está aberta para matrícula, e já há um tempo. São matrículas que são colocadas no sistema e vão ficando. E aí dá uma falsa sensação de que aquelas matrículas, de que aquelas disciplinas existem, mas elas não existem de fato. Em 2019, segundo semestre, a gente identificou um pouco mais de disciplinas. E aí a gente percebeu que o número de disciplinas indisponíveis cresceu também para 32. E 29 para disciplinas disponíveis. Cresceram 2 aqui. Isso daqui é um quadro bem interessante, assim, que mostra quantas disciplinas de educação ambiental existem para os cursos, para todos os cursos, de acordo com cada curso. E aí observe que existem vários zeros. Apesar da gente ver um grande quantitativo de disciplinas ofertadas para as licenciaturas, quando a gente vai olhando o currículo de cada curso especificamente, a gente vai percebendo que alguns cursos não ofertam nenhuma disciplina e outros compensam um pouco mais. Em relação à educação ambiental, as áreas de ciências exatas ofertam mais disciplinas do que as áreas de ciências humanas. Isso daqui são as modalidades da Universidade de Brasília. Existe a modalidade obrigatória, está no seu currículo, você só se forma fazendo ela. Obrigatória seletiva, que é um conjunto de disciplinas, você escolhe algumas dessas,
e a modalidade optativa, que você pode escolher fazer essa disciplina ou não. Isso não interfere na sua formação, no seu acesso ao seu diploma, né? Do seu curso. Então, a gente percebeu que de todas essas disciplinas que acabamos de ver de educação ambiental ofertada para a licenciatura nos 2 semestres, nenhuma é obrigatória para nenhum curso. Com relação às relações étnico-raciais, segundo o Plano de Desenvolvimento Institucional, o silenciamento e exclusão que ainda ocorre, mesmo após o surgimento das leis no ensino básico, é apenas um reflexo da falta de comprometimento no ensino superior. Isso é uma percepção da universidade. Então, ela fala que é preciso a gente tratar das relações étnico-raciais. Esse primeiro quadro, a gente vai perceber, é a mesma organização da educação ambiental. Em 2019, no primeiro semestre, a gente teve a oferta de 70 disciplinas. Dessas, 22 indisponíveis e 48 disponíveis para matrícula. No segundo semestre de 2019, a gente tem 10 disciplinas a mais, são ofertas de 80 disciplinas. 46 disponíveis, 34 indisponíveis para matrícula. Aqui é um mesmo quadro, trazendo a mesma lógica daquele que a gente viu de educação ambiental. Diferente do outro, a gente vai ver que as relações étnico-raciais, elas são mais ofertadas aos cursos de ciências humanas. Então, história, ciências sociais vão ter muitas disciplinas. Aquele número total de disciplinas ofertadas, quando dividida aqui, distribuída entre os cursos, a gente percebe que deixa a desejar algumas áreas de conhecimento, como, por exemplo, educação física, que em ambos semestres não teve nenhuma oferta, né? Línguas, ciências da natureza. A mesma lógica. Já em relação às relações étnico-raciais, a gente vê que 30% das suas no primeiro semestre são obrigatórias. No segundo semestre, a gente vê que, dentre as áreas de ciências humanas, 29% é obrigatória e 25% de exatas é obrigatória. Então, surge uma obrigatoriedade para ciências de exata, enquanto lá no primeiro semestre não tinha obrigatoriedade nenhuma. Isso daqui são algumas considerações. Problemas, desastres, crises ambientais afetam de modo diferente as pessoas menos favorecidas historicamente, materialmente e simbolicamente. O currículo de formação de professores evidencia o profissional, o cidadão e o sujeito que a universidade almeja formar. Então, quais sujeitos essa universidade almeja formar? Considerando esse contexto histórico que a gente conversou no início. Ambas áreas de conhecimento são poucos indicadas no currículo de licenciatura, e o número de disciplinas varia de acordo com o curso e o semestre, a gente percebeu isso. A gente também viu que a maioria das disciplinas é de modalidade optativa, são poucas as disciplinas obrigatórias. Isso envolve as duas áreas. As ciências humanas indicam mais disciplinas das relações étnico-raciais e as ciências exatas, vida, tecnologia, indicam mais de educação ambiental. Com isso, a gente foi fazer uma pesquisa numa escola do Paranoá, uma escola fantástica do Paranoá, que tem referência pelo seu ativismo, pelas suas atividades voltadas aos direitos humanos. E a gente conversou um pouco com estudantes do 6º ano e trabalhou com eles a temática indígena, nessa ideia de ver como que a prática acontecia dentro da escola básica. Esse vídeo não vai dar tempo da gente passar aqui, mas eu posso disponibilizar para vocês, através aqui do chat, eu posso disponibilizar o link de acesso para quem tiver interesse a mais conhecimento sobre esse vídeo. E nessa escola, a gente fez uma pesquisa, né, uma continuação de práticas transdisciplinares, pensada em conjunto com a direção, os professores e com as lideranças indígenas e quilombolas. Isso é fundamental, fundamental. O rompimento para o imaginário negativo, racista, precisa e necessita do diálogo com os movimentos negros e indígenas. Não para falar sobre esses movimentos, mas para aprender com esses sujeitos. Aqui vai abrir, mas eu não queria abrir. Não, pronto. Aqui foi essa pesquisa. Vou trazer aqui alguns pontos, elementos importantes assim, antes da gente finalizar a apresentação. Nessa pesquisa, a gente percebeu, esse é um estudante que ele se percebia, ele é chamado de índiozinho,
né, pelos nomes, assim, entre os colegas dele, sempre foi chamado de índiozinho. E na primeira entrevista que a gente fez com ele, ele falou que gostava de ser chamado de índiozinho. Depois de um conjunto de atividades que realizamos junto com esse estudante e a turma dele do 6º ano, ele percebeu o que significava esse índiozinho, especialmente no diminutivo. E ele também se sentiu atraído e pensar, né, a sua ancestralidade indígena. Então, ele começou também a acionar elementos, diálogos com os pais, para entender esses fenótipos dele. Outro elemento importante, que a partir dessa atividade com temática indígena, os estudantes foram trazendo debates como racismo e sexismo, machismo, essas questões que acontecem dentro da escola e que por vezes, eles dizem assim que no cotidiano ali das relações deles com os demais amigos é normalizado, né? E ao longo da atividade eles foram trazendo que isso não eram brincadeiras, essas vivências não eram questões agradáveis. E eles sempre levavam na brincadeira por uma questão assim de tentar sofrer menos. Mas com as atividades eles começaram a acionar a necessidade de trazerem resistência a partir dessas brincadeiras, rompendo com esse tipo de brincadeira, brincadeiras que trouxessem algum tipo de preconceito. Também é interessante esse vídeo, depois eu vou deixar aí para vocês verem, que eles foram até o Santuário dos Pajés, eles dialogaram com o indígena, o Iberê, que faz doutorado na UNB, um indígena intelectual fantástico, e eles começaram a romper vários imaginários negativos. Antes eles falavam tribo, depois eles começaram a trazer a ideia de povos, começaram a entender dinâmicas, as diferentes dinâmicas de diferentes povos, começaram a perceber diferentes línguas que compõem a realidade brasileira. E essa pesquisa foi um pontapé para agora, nesse próximo ano, eu estar pensando atividades interculturais que tragam também os movimentos negros, especialmente do quilombo mesquita. Essa resistência eu acho que tem muito a ensinar aos estudantes de educação básica. Um outro ponto, assim, são os professores. Os professores trouxeram para as suas narrativas o desafio de tratarem sobre essas temáticas, porque eles não tiveram formação adequada para tratar sobre essas temáticas. Essas foram as narrativas com maior peso. E a partir das nossas atividades, a partir de algumas leituras, eles começaram a buscar, fazer essas buscas, independentemente de formações outras, para que eles pudessem estar engajando atividades interculturais, né, e decoloniais dentro das suas práticas educativas do cotidiano. Alguns pontos importantes para finalizar a apresentação, a gente pensar que existe esse padrão de poder, de colonialidade, de problemáticas, que elas precisam ser percebidas tanto pela instituição de ensino, mas não só pelos docentes, mas por todos, incluindo os discentes. E também eu pelo menos percebi que os estudantes têm muito a nos ensinar. Através dessas atividades, eles foram trazendo vários elementos chaves que foram instigando e trazendo mais debates para os nossos encontros. E também é importante, né, a gente perceber que a instituição de ensino, quando ela se silencia em relação a isso, ela é uma instituição que se pratica da manutenção do racismo. Né? A escola, historicamente, foi responsável pela manutenção do racismo. O silenciamento é uma manutenção do racismo. Outro ponto importante é o olhar para naturezas e culturas. É interessante a gente perceber, até quando vai estudar as relações étnico-raciais, que não existe uma separação natureza e cultura. Quando a gente vai no terreiro, quando a gente dialoga com sujeitos quilombolas, indígenas, a gente percebe que essa ideia de mente, cabeça e corpo separado, isso é uma ideia colonizadora. A gente começa a se utilizar de outras percepções sobre naturezas e culturas, né, em que não se dissociam. E também, um outro elemento importante é a gente estar sempre acionando esse confronto a esse modelo de sociedade, né, que traz um desenvolvimento para as desigualdades. E aqui existem algumas referências que eu coloquei, caso vocês tenham mais interesse nesses pontos, que vocês possam estar anotando e fazendo suas pesquisas, né? Eu vou trazer, isso aqui foi algo que eu escrevi a partir de um sonho que eu tive no processo de escrita desse trabalho, e eu vou finalizar a apresentação de hoje com isso. Não dá para a gente falar tudo que a gente gostaria. Eu fiquei aqui pensando 1000 possibilidades de elementos para trazer para o encontro de hoje, mas eu acho que a partir da escuta e do diálogo com vocês, a gente pode estar alimentando os pontos que vocês consideram importantes.
Já não faz sentido viver os sonhos que não foram criados em sintonia com amor. Chega de crimes ambiciosos que mais matam os que mais precisam de direitos à vida. Sinto com os pés firmes no chão uma realidade que já vivi. Resgato, respirando fundo, uma imagem de crianças e mulheres fazendo comida. Uma comida de todos e todas. Uma comida para os que chegarem e para os que forem embora. Ao perceber os velhos, escuto seus sussurros baixinho. O futuro com o passado resgatado, vivo e presente. Um passado que nunca esqueceu o que é ser semente e questiona o que temos plantado. Muito bom. Excelente fala da professora Bárbara. A gente não esperava nada menos, né, professora Pilar? Incrível. A gente já começou um pouquinho atrasado. Eu vou deixar, se todos concordarem, que aí a gente não atrapalha também a fala do professor Jeremias. Então, eu vou apresentar aqui o nosso querido professor e técnico, né, do Instituto Federal de Brasília, professor Jeremias Rodrigues da Silva. Ele é graduado em Pedagogia, possui formação de mestrado em Educação com ênfase em Políticas Públicas Educacionais e Gestão da Educação Profissional e Tecnológica pela Universidade de Brasília. Tem especialização em Gestão e Orientação Educacional pela Faculdade Regional de Filosofia, Ciências e Letras de Candeias. Atualmente é coordenador pedagógico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília, no campus São Sebastião. Tem experiência na área de educação como professor de ensino básico e administrador educacional. Com a palavra, o professor Jeremias. Boa tarde a todos, a todas. Agradeço, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Recebi o convite da querida professora Pilar, que tem conduzido de forma essa semana de diálogos, de reflexões acerca dessa temática, né? E a gente de olhar para essa questão dentro do IFB não como um ato isolado, como disse a professora Pilar, mas algo que está dentro das práticas docentes, dentro das reflexões cotidianas nossas, né? Agradeço a professora Sinara pelas palavras. Professora Bárbara, muito do que tu falou está aqui, de alguma forma, dialogando com o que vamos falar, então agradeço pela sensibilidade, palavras, o poema maravilhoso que tu traz aqui no final da sua pesquisa, ele é inspirador ouvir você falando sobre essa temática, né? Quando a gente for tratar, então, do nosso tema, nós vamos fazendo, então, uma tessitura com o que você trouxe aqui para nós. Primeiro, fazendo uma autodescrição. Eu sou negro, tenho 39 anos, tenho cabelos grisalhos, uma estatura de 1,80 m, tenho um cavanhaque, né, uma barba também grisalha. O que mais? Atrás de mim, eu tenho uma parede que é um cinza, né, sem nenhum outro detalhe, estou vestindo uma camisa preta. Tenho olhos castanhos, o que mais faltou? Realmente é um desafio, professora Pilar, fazer a descrição, porque tem muito detalhe que a gente vai, aos poucos, perdendo, né? Mas, realmente, um pouquinho, então, sobre mim, sobre minhas características. Bom, agradecendo mais uma vez, então, a possibilidade de falar aqui com vocês, eu vou pedir licença para fazer, então, uma projeção de um slide para a gente, então, começar, então, a falar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre políticas educacionais dentro dessa questão do currículo antirracista. O currículo antirracista, a gente, essa expressão, ela é um tanto nova, e o novo ele vai trazendo ali algumas apreensões, tanto dentro do âmbito de pesquisa, quanto da própria sociedade, porque ela também vai trazendo outros olhares sobre produção de conhecimento. Então, essa pauta do currículo na perspectiva antirracista, ela surge, então, como epistemologia, ela surge, então, a partir dos estudos
decoloniais, ela vai então, fortemente influenciando o campo do currículo, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre esses avanços e resistências, mas pensando nessa perspectiva de conceituar. Então, nós vamos aqui conceituar, falar também, discutir com vocês aproximações a esses conceitos, né? A gente precisa, primeiro, colocar sobre o conceito de política pública. O que seria, então, a política pública? Se a gente voltar, por exemplo, lá na filosofia aristotélica, por exemplo, vai se pensar, por exemplo, numa política pública voltada para uma ação distributiva dos bens do Estado, vamos dizer assim, e equitativa, ou seja, buscar corrigir algumas distorções encontradas no seio da sociedade. Então, isso tem aí, pegando um conceito trazido por Saraiva, seria um fluxo de decisões públicas que elas vão, então, manter um equilíbrio social ou criar algum desequilíbrio social para mudar uma determinada realidade. Olha que parece que a gente está falando agora, em termos de conceito, de algo muito fácil, aparentemente, de se entender. Só que, na prática, o Estado é pouco mais que isso, né? Porque a gente tem, por exemplo, grupos sociais diferenciados. A teoria de política pública vai chamar de grupos de pressão, que fazem pressão no Estado, querendo, então, distribuição de recursos. Olha que conceito aparentemente desinteressado, algo simples, mas não é. A gente tem nessa ideia de inclusão e justiça social a realidade também desse afastamento sistemático de determinados grupos de pessoas dos bens do próprio Estado. Então, se a gente pensar em um Estado que, por exemplo, diz-se democrático, como efetivar essa democracia? Como fazê-la, de fato, existir? É numa política pública que se faz esse ideal democrático, então, a sua concepção. Então, se a gente pega, por exemplo, essa ideia de apenas um grupo de pressão fazendo uma pressão no Estado buscando ali esses recursos, fica dando a entender que quem tem maior força leva esses recursos. Mas, historicamente, a estrutura desse grupo de pressão, ela é diferente, porque ela vai trazer a luta de classe, de raça, de gênero, ela vai trazer também distorções que elas são muito mais fortes do que esse conceito pode abranger. E é por isso que eu coloco para vocês aqui essa foto, né, do Achille Mbembe, né, a professora Bárbara citou ele também no seu trabalho, né, e ele é um camaronês, um filósofo, escritor, sociólogo, que ajuda nos a pensar muito a África. Porque, pensando a África, ajuda-nos também a pensar sobre política pública e pensar o que temos em Brasil. Porque lá ele vem trazendo quão essa política, esse conceito de política, ele é visceral. Essa ideia, por exemplo, de extermínio sistemático, de segregação, de um Estado violento, de como a África se faz como resistência, isso ajuda-nos a pensar um pouquinho nossa realidade. Porque aqui, as questões de políticas públicas, que são, a gente chama de ineficazes, que o braço do Estado, ele chega, por exemplo, em determinada favela, ele chega lá o braço da violência, por exemplo, mas ele não chega ao outro braço, por exemplo, da educação, da saúde, do saneamento básico, da segurança alimentar. Mas por que alguns braços do Estado vão chegando e vão efetivando essas políticas públicas, mas outros não conseguem chegar? E é aí que a Achille Mbembe nos ajuda a pensar um pouquinho sobre isso. Porque aí ele vai trazer olha o conceito dele de política pública, eu acho interessante. Ele diz assim que a política é o nosso projeto de autonomia, enquanto pessoa, enquanto grupo social. E ela busca, então, um acordo coletivo, nos diferenciando e nos fazendo existência dentro de um estado de permanente conflito. Então, é importante a gente pensar nessa ideia de conflito, porque ela tira um pouquinho essa ideia aristotélica de que está ali um Estado comprometido com o bem-estar social de todos, e buscando fazer a sua justiça distributiva e equitativa de forma pacífica. E não é bem assim. Então, a Achille Mbembe ajuda-nos a entender um pouquinho sobre esse estado visceral de conflito. E é dentro dessa política de Estado que o próprio currículo vai também, enquanto educação, exigir que esse braço do Estado
passe de um sentido mais mortífero para um lado mais progressista. Então, ele vai trazer, então, inspirado em alguns estudos de Foucault, por exemplo, ele vai trazer um conceito que ele também é violento por si só, que é o conceito de necropolítica. Quando eu fazia o mestrado aqui na UNB, a gente discutindo sobre política pública, a gente foi se aprofundar um pouquinho sobre a ideia de necropolítica, e isso traz para nós, quando a gente consegue fazer a releitura do conceito e trazer isso para a nossa realidade, dói um pouco. Mas, às vezes, dói muito, né? E eu abro aqui também para confessar para vocês essa minha dificuldade, né? Quando a professora Pilar me convidou para falar, eu disse assim, professora Pilar, eu confesso que é muito difícil discutir racismo no Brasil, porque há aqui um racismo que ele é escamoteado em vários aspectos, não obstante agora a gente vivencia uma política cada vez mais aberta de racismo. Mas é bem complicado a gente, quando pega esse conceito e vê que ele se aplica não só na nossa vida, mas na estrutura estatal. Então, o MBEM vai colocar, então, que esse Estado conflitivo, esse Estado, então, que busca nesses chamados grupos que não acessam aos recursos desse próprio Estado, ele faz, então, um papel sistemático de exclusão e de extermínio desses sujeitos demandantes de política pública, dessas pessoas que estão marginalizadas. Então, há um processo sistemático. Quando se ouve, por exemplo, que uma determinada política, eu estava ouvindo no jornal que um determinado político defendia que não se poderia alimentar certas pessoas em condição de rua, porque senão elas ficariam em situação de rua. E aí, quando a gente tira isso do âmbito da necropolítica, a gente diz assim, olha, mas que fulano atrasado, né? Mas que ideia que não condiz com um sentido mais progressista, mais democrático, mas não é o fulano. Há uma política por trás disso sistemática. E é o que o MBEM vai trazer, então, que seriam práticas cruéis e políticas que eles vão reforçar estereótipos, eles vão segregar sistematicamente e vão criar essas inimizades entre determinados grupos com fins de extermínio. Então, você tem aí, de forma resumida, essa necropolítica como um racismo de Estado, como uma política de morte, que é impetrada diariamente contra certos grupos. Então, quando eu falo sobre isso, é muito difícil eu falar isso de forma um pouco mais isonômica, porque a gente vai sentindo isso na pele, né? Porque alguém vai dizer assim, não, mas não existe racismo no Brasil. Então, quem vai sentir esse racismo no Brasil? Como é que a gente vai lidando com isso? Então, só para vocês entenderem o que é essa política pública de forma bem assim, rápida, mas dizer que tem ali uma agenda, que tem um fluxo, e que, teoricamente, esse fluxo deveria trabalhar em prol da justiça social. A prática, nesses estados necropolíticos, por natureza, é de um extermínio sistemático. Então, é dentro desse contexto que a gente vai chegar numa outra estrutura, que é a estrutura do currículo. A professora Bárbara trouxe de forma brilhante essa conceituação do currículo, né, traz aqui, ali de forma rápida, mas assim, bem assertiva, esse ponto desse currículo como um espaço de poder. Quando a gente pensa, por exemplo, ainda, o que é um currículo? Provavelmente alguém vai interpretar, um currículo é aquele PPC do curso que a gente fez, e lá a gente vai, então, ensinar para os alunos, e eles vão tirar uma nota X, que a gente determinou lá, e vai sair com certas competências e habilidades. Ótimo, parece que o currículo é apenas um documento que, de forma desinteressada, que de forma isonômica, seleciona o que nós vamos aprender. Mas não é bem assim. Quando a gente pensa na estrutura de um currículo, ele primeiro é um sistema complexo. Ele vai buscar validar e reproduzir os saberes que são considerados dignos de transmissão em uma sociedade. Isso o Basil Bernstein já falava isso lá em 71. Então, quando a gente pega, então, essa conceituação de um currículo como sendo essa seleção de conteúdos que alguém disse que é digno de ser transmitido, o que te vem à mente também? E o que eu disse que não pode ser transmitido? Então, quando eu falo de selecionar, eu também estou falando de excluir determinados conhecimentos. E que conhecimentos são esses que são negados? E que conhecimentos são esses que são
escolhidos como verdadeiros. Pegando lá na ideia ainda platônica, de o conhecimento como sendo uma crença verdadeira, justificada, testada dentro de uma epistemologia, aí eu digo que eu tenho conhecimento que vale ser ensinado na escola, outro não vale. Então, esse currículo, ele vem, então, pegando a expressão brilhantemente trazida pelo Arroyo, como ele traz essa metáfora do território. É um território que está em constante contestação. Nós temos, então, nesse currículo conquistado, a ideia de que ele é uma construção social, ele é um processo de inclusão de saberes, mas também é um processo de exclusão sistemática de saberes. Ele traz um entrecruzamento de diversas práticas, diversas ideias de conhecimento, e essa ideia, então, de transformar o currículo como um território de disputa, como um espaço de poder, como disse a professora Bárbara. A ideia, então, quando a gente pensa, então, nesse currículo, que vai dizer que eu devo aprender sobre todas as datas referentes à política francesa, por exemplo, ou entender os pormenores da política europeia, ou que diz, por exemplo, que coloca no rodapé, ou que coloca num espaço bem subalternizado toda a história de África apenas em um parágrafo, ou que coloca ele de forma tergiversada, né, ou de forma vexatória, ou apenas escondendo, de fato, a produção de conhecimento de um determinado lugar. Quando a gente pensa nesse processo, então, sistemático, a gente pensa, então, que o currículo ele faz. Aí Sacristã vai trazer, primeiro, nesse território conflitivo, eu tenho um espaço de disputa que converte-se numa regra. Então, esse documento converte-se numa regra. Geralmente, eu tenho uma lei que diz para fazer, eu tenho um regramento que diz como deve ser feito. E esse documento que é elaborado, ele vai se transformando, então, em um PPC, que a gente tem, que é esse documento, esse currículo que chega formatado para o professor. E ainda mais, ele vai ser transformado em outras coisas, em livros didáticos, por exemplo. Então, dentro do livro didático, já foi selecionado, decantado aquilo que se quer ensinar, mas também já foi tirado aquilo que não se quer ensinar. Esse currículo, então, passa por uma fase em que vai se avaliar, ou seja, o professor vai botar ele em ação dentro da sala de aula, e lá ele vai, mesmo com o PPC, mesmo com as leis, os regramentos, ele vai, então, dar a sua cara, a sua dimensão formativa. E aí é que eu acho interessante a dimensão da pesquisa que a professora Bárbara nos apresenta, porque mostra que o professor ele tem um papel importantíssimo no currículo, que é essa fase. Esse currículo é apresentado ao professor, mas esse currículo entra em ação com a ação transformadora ou não do professor. Então, é importante a gente saber, nessa etapa de formação, como esse professor tem encarado algumas questões. Esse currículo, então, é avaliado e ele vai, então, esse ciclo se renovando. Só para a gente entender que é um mecanismo complexo também e que está dentro de uma política. Se esse Estado, ele é necropolítico, ele adota a necropolítica, é provável que esse currículo também seja excludente. É provável que esse currículo não considere as desigualdades sociais. É provável que esse currículo seja reprodutor de desigualdades sociais. Se vocês olharem, por exemplo, na mídia, agora, durante esse mês, vocês vão ver algumas notícias relacionadas à incompreensão, vamos colocar, a incompreensão do que seria o protagonismo negro. Teve uma escola de rede privada aqui no DF que os alunos fizeram, então, para comemorar o Dia da Consciência Negra, fizeram um blackface, né? Que ali você tinha práticas estadunidenses em que artistas, celebridades brancas colocavam o negro assim em ridículo, fazendo então, pintando e colocando ele num ar sempre de chacota, né? De desmerecimento. Então, essa é uma prática condenável mundo afora. Essa é uma prática condenada em um país, por exemplo, nos Estados Unidos, em que se abertamente diz que é racista, que comunidades diz que é racista e não tem para onde fugir muito. Tem o julgamento, saiu o julgamento agora de um trio, né, um pai, um filho e um vizinho que encontraram um jovem, o jovem estava correndo, fazendo corrida ali na vizinhança, e eles saíram em perseguição a esse jovem negro,
alvejaram, tentaram prender esse cara correu deles com medo, porque ele estava numa picape, um em cima da picape, né, daquelas grandonas, né, e o cara saiu correndo, eles foram atrás desse jovem negro e assassinaram ele. Disseram que estavam fazendo aquele cuidado da comunidade, né? Então, em nome do Estado, eles tinham esse direito de matar. O que foi mais impressionante e chocou foi toda a tese que foi defendida dentro da defesa desse trio. A ideia era, nós sabemos muito bem que esse sujeito é uma ameaça, mas não é esse sujeito, toda a comunidade negra é ameaça. E vocês sabem muito bem, e aí ela usa a expressão, vocês de comunidades anglo-saxãs, vocês sabem muito bem que a gente precisa proteger a nossa população, a nossa comunidade. Então, aí você tem um sentido de que lá é aberto esse racismo. Aqui ele tem essas ignorâncias, essas ideias veladas, e aqui a gente se surpreendeu com várias notícias. Aqui, por exemplo, uma professora próxima que nós, aqui a 10 quilômetros, noticiou-se que essa professora foi, então, contar uma historinha para as crianças, e ela, então, fez esse blackface, né? Então, ela faz lá, se fantasia para fazer, então, para interpretar. Então, observa que esse currículo, ele, na elaboração, ele tem suas intenções, mas é na sua concretude, é na sua prática que ele vai reverberar alguns conflitos que, às vezes, eles estão até para além da sociedade. A gente não consegue ter o controle, vamos dizer assim, do nível de conhecimento que se está sendo colocado dentro da escola. E nem é a ideia de controle, mas a ideia de conhecer, de fato, a história, o protagonismo. Se você tem dentro do nosso currículo a lei dizendo quais são os mecanismos que a gente deve contemplar, por exemplo, nós temos a lei que é a 10.000, deixa eu tentar me lembrar, a nossa lei é a 10.639, tem outra mais atual que vai dizer quais são os conteúdos que a gente deve cobrir, então, para tratar, então, do protagonismo da história negra. Se não houver uma formação e um currículo que mude essa realidade em suas bases mais profundas, só essa lei ela não garante. Porque essa sociedade ela continua no seu seio racista. Então, essa sociedade racista é preciso um currículo, então, que seja antirracista. E aí é onde eu entro aqui agora, passo para vocês esse próximo slide, essa ideia de que um currículo antirracista, ele trabalha, então, como resistência. Se vocês observarem essa foto, nós temos várias questões aqui envolvidas nessa foto, né? O protagonismo juvenil é algo interessantíssimo aqui. Essa jovem, a Greta Thunberg, ela entrou no centro de um debate mundial, alas conservadoras e ultraconservadoras que destruíram aqui, por exemplo, no Brasil, a imagem dela, né? Que colocam ela como a pior pessoa do mundo, porque é alguém que está lutando uma pauta que é a emergência climática, a questão de cuidarmos do planeta. Mas olha como há uma interseção também entre uma sociedade que abraça também a questão climática, mas ao mesmo tempo é racista. Esse episódio, se vocês não sabem, essa jovem negra que está aí na ponta, na parte de cima, alguém sabe o nome dessa jovem? Ela se chama Vanessa Nakata. Ela é ugandense e, perdão, e pensando na questão de África, meio ambiente, África, a Shirley vai trazer ali como a África precisa, essa África insubmissa, ela precisa de alguma forma esse protagonismo também sobre a emergência climática, sobre a questão do próprio capitalismo, como ela precisa reagir, como ela precisa ter esse protagonismo. Essa jovem representa isso. Ela passou dias acampada, em frente ao Congresso ugandense, protestando contra as questões climáticas. Então, ela foi escolhida, então, junto com esses outros jovens, como sendo as vozes juvenis, as vozes jovens e juvenis, então, que tratam da emergência climática como sendo uma preocupação para o nosso planeta. Só que na hora de fazer a foto, na hora de publicar, alguém decidiu, então, que essa foto não ficaria legal com ela aí. Então,
apagou-se, por um acidente, apagou-se a jovem. Tem um vídeo dela, vocês podem procurar, tá o título mais ou menos assim, What it means to be removed from a photo. Seria, traduzindo livre, seria assim, o que significa ser removido de uma foto? Então, tem um depoimento de cerca de 10 minutos dela chorando, mas chorando muito, porque ela entendeu, de fato, o que significava racismo naquele momento. Ela disse assim, agora eu sinto, de fato, o que é ser racista, o que é sofrer o racismo. Na cabeça dela, quando ela estava entre seus pares, a temática era a luta contra as questões climáticas. Só que quando ela vai, então, para um outro contexto, ela percebe, de fato, o que é ser removida de um cenário. Você, agora, imagine essa questão. Você vai tirar uma foto de terceiro ano, sei lá, está se formando no ensino médio, e aí você vai tirar uma foto maravilhosa, com toda a sua turma. São 32 alunos, a professora Pilar também está lá, né, professora? A professora Pilar vai ser a homenageada da turma, né? E aí está lá a foto maravilhosa. Só que o seu rosto, pensa você, estudante, o seu rosto não sai na foto. Não importa se tem 31 pessoas bem naquela foto. Você não está lá. Então, a ideia de um currículo antirracista é uma luta para manter esses rostos, manter a história. Não se pode apagar essa história. Então, essa África, ela é insubmissa. Essa história do protagonismo negro, ela existe dentro de uma episteme e nós precisamos resgatar isso dentro do currículo. Então, é disso que se trata um currículo antirracista. Em primeiro lugar, nós temos esse currículo, do ponto de vista legal, nós temos todo um arcabouço legal que surge a partir de leis, mas que surgem também de lutas, de muita luta de movimento negro, de muita luta de setores da sociedade comprometidos contra essa sociedade nossa racista. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é pensar, então, que esse currículo ele entende que o nosso país adotou sistematicamente o projeto de calar e omitir do grande público as discussões sobre as relações sociais. Então, nós temos sistematicamente, então, um país que adotou a política de silenciamento, calou e apagou da foto. Apagou da foto várias personalidades, várias histórias e vários momentos do protagonismo negro. Tanto no campo das ciências humanas, políticas, no seio do movimento negro. Então, a ideia é tentar, nessa educação antirracista, instruir sujeitos sobre relações raciais. Não é para individualizar a questão propriamente dita. A ideia é que consigam se perceber ou consigam perceber quanto o racismo faz parte dessa sociedade, em termos de estrutura. Para que a gente consiga, em termos de sociedade, fazer uma crítica, ter uma reflexão e fazer uma crítica para se colocar contra um sistema. E aí a gente fala, por exemplo, do racismo estrutural. O nosso filósofo o Silvio de Almeida, ele traz muito bem essa questão do racismo estrutural. Quando você vê, por exemplo, você que gosta de futebol, você coloca a televisão lá, tem um ato racista envolvendo um jogador. No outro dia, você vai ver num programa de TV 5 homens brancos falando quão o racismo é ruim, como é mal ter o racismo no Brasil. Lá você não tem uma mulher, e às vezes tem uma mulher branca, mas você não tem um homem negro para dizer, para estar na banca com eles falando sobre racismo. Mas tem alguém dizendo, olha como é feio, que menino feio aquele que falou aquela palavra. Então, o racismo nosso ele está impermeado em todas as nossas estruturas sociais. Então, é o nosso papel, enquanto educadores, prezar por a construção de um currículo, porque nós, professores, também somos atores. Nós não somos só aquele cara que pega o documento e vai para a sala de aula para fazer a sua transcrição para o aluno. Nós também somos agentes de mudança. Então, a perspectiva do currículo antirracista, ela vai combater essa estrutura, ela vai denunciar que essa sociedade, lá no âmbito religioso, lá no âmbito político, lá no âmbito esportivo, lá em todas as suas instâncias, ela tem a sua estrutura racista. Então, é esse o papel. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção na fala da professora Bárbara, na pesquisa, a expressão do índiozinho. E aí, professora, eu fiquei sensibilizado porque eu entendo, e aí estou falando uma leitura minha, tá? Eu acho que esse é um papel do currículo antirracista na infância, na educação infantil, de primeira, de início, de entrada,
é buscar proteger as nossas crianças. Esse é um papel que eu acho que ele é o primordial, ele é mais urgente, porque ele incide exatamente sobre a personalidade das nossas crianças, em aceitar-se, a enxergar-se como sujeitos. Porque a ideia do índiozinho, a ideia do, olha, esse trabalho aqui, olha, estou surpreso, não imaginava que você pudesse fazer um trabalho desse nível. Associado, por exemplo, a alguém, a um negro, por exemplo, a uma criança negra. Olha esse cabelo, como é que seu cabelo está feio. Amarra ele. Olha isso. Então, a ideia de que esse currículo ele busque, primeiro, essa proteção. Segundo, que esse currículo reconheça esse racismo como estrutural e estruturante que precisa ser combatido. E nessa ideia de combatividade, buscar também resgatar as epistemes, todas as teorias que dão historicidade para a cientificidade, para o trabalho e o protagonismo negro. Então, nós temos, dentro das ciências, nós temos um fenômeno chamado epistemicídio, que é essa morte sistemática de todo o trabalho, de toda a contribuição negra para as ciências. Então, é um papel também desse currículo fazer esse resgate. Então, de cara, quando a gente observa essa questão, a gente já percebe que não dá para tratar disso em um dia, né? O dia da consciência, não sei das quantas, ou quem sabe no mês, né, professora Pilar? Não dá. Esse currículo, ele tem que ser, por natureza, antirracista. Ele não pode ser o chamado currículo de turista. O brilhante espanhol São Tomé traz essa expressão, currículo de turista. Ele diz assim, hoje vamos tratar do dia da árvore. Amanhã nós vamos tratar do dia do índio. Aí tem lá o menino vestido de índiozinho. Não se sabe, ninguém leva um pesquisador da área, alguém que enxerga, não é tribo apenas, nós estamos falando de povos, estamos falando de histórias, de culturas. Quem leva, quem conscientiza, quem traz essa episteme? Então, esse currículo não trabalha apenas como de turismo. Ele não pode ser do dia do isso, do dia daquilo. Além do próprio trabalho docente, né, que a gente sabe, né? Imagina o professor que passa 200 dias letivos e dentro desses 200 dias letivos vai ficar, agora é o dia do tal, amanhã é o dia do isso. Não, o currículo antirracista, ele tem uma postura de combater esse epistemicídio. Ele preza por proteger, logo nas idades tenras, por proteger a infância, por proteger essas crianças. Ele preza para que reconheça e se mude essa estrutura social que nós temos hoje. Ele busca investir também na formação inicial e nessa formação continuada docente, que, como a professora já trouxe aqui na sua pesquisa, ela também lá dentro da própria universidade, lá onde se produz o conhecimento, ela tem suas mazelas, onde ela reproduz essas desigualdades. Ela, como um desses entes sociais, ela também serve para reproduzir essas desigualdades. Então, essas são, no meu modo de ver, as bases que devem compor um currículo antirracista, e ela está pautada muito em uma atitude também, em uma atitude docente de alteridade, de companheirismo, de reconhecimento do outro. Basicamente, era o que tinha para trazer para vocês. De novo, falo, peço perdão se me excedi um pouco, porque é algo que, falando de currículo, eu gosto bastante de falar de currículo, mas o tema que se avizinha, que é currículo, e essa interface com o currículo antirracista, é para nós também um ponto que a gente sente na pele também. Obrigado, pessoal. Obrigada, professor Jeremias. Obrigada, professora Bárbara. Eu estou aqui muito emocionada com a fala de vocês dois. Por vários motivos, né? Eu gosto sempre de marcar que a minha fala sempre é colocada da marca da branquitude, porque eu carrego essa estética, né? A estética do colonizador. E é nesse momento, quando eu falo disso, e nós estávamos falando de uma descrição para que as pessoas cegas também possam perceber isso, é importante, eu aprendi isso com uma companheira de luta muito querida, a professora Verônica, do Instituto Federal da Bahia, que é uma mulher negra da luta, uma das pessoas incríveis, a gente discutindo, como eu falei para vocês, do Fórum Social, que eu participei em julho, em Goianésia,
nós discutimos isso, eu falei para ela, sempre fico um pouco desconfortável, e ela falou, não se sinta desconfortável, porque é necessário você falar, né, do ponto de vista da branquitude, no sentido para falar para os seus pares, porque, infelizmente, muitos só vão escutar pessoas brancas, né, ainda não vão escutar as pessoas negras. Infelizmente, até muito pouco tempo, eu achava que não, que as pessoas já tinham avançado, né, que as pessoas já tinham avançado no Brasil, que as pessoas já tinham compreendido a importância de nós trazermos essa discussão constantemente, de nós assumirmos nossos privilégios, as pessoas brancas, para perceber as pessoas que não têm privilégios sociais, exatamente por serem pessoas negras, por serem pessoas indígenas, por serem pessoas de outras, né, ribeirinhos, quilombolas, enfim, da diversidade, do pluralismo que nós temos aqui. Mas essa semana, agora muito recentemente, inclusive estou bem emocionada por isso, em um grupo de amigos aconteceu um debate duro, difícil, né, que eu vou trazer aqui para vocês. Eu fiz um textinho para a introdução, como eu estava em trânsito, acabou que eu não falei ele, mas eu vou trazer primeiro esse acontecimento para a baila da discussão, para mostrar como é importante essa discussão que nós estamos tendo aqui. Uma pessoa postou uma crítica sobre o filme do Marighella num grupo de amigos, e aí uma pessoa, eu nem não vou falar que é amigo, porque deixou de ser, né, amigo, uma pessoa, um homem branco, chamou o Marighella de mulato, porque a discussão era porque o Marighella do filme do Wagner Moura é mais retinto, e o Marighella da realidade, ele é um negro menos retinto, é um negro de pele clara. E aí, esse homem branco chamou o Marighella de mulato. Um homem negro, meu amigo querido, um professor de história, que inclusive foi dar curso para os meus alunos sobre racismo estrutural, uma pessoa, um ativista, né, da causa, falou muito gentilmente, com o coração para esse homem branco. Olha, eu sugiro sempre aos amigos não usar o termo mulato. E explicou o porquê, né? Porque o termo mulato, ele é pejorativo, ele vem aí de uma questão de um cruzamento de raças, e explicou tudo isso. E essa discussão, ela ficou 2 dias. Eu citei o Gabriel Nascimento, nosso linguista querido, do racismo linguístico. Eu provei etimologicamente, num dicionário etimológico para ele, que realmente, infelizmente, mulato vem de mula, que etimologicamente falando, mas a questão não é a língua em si, a questão é a função social que isso causa. E uma pessoa está incomodada de ser chamada assim, não importa se isso. E ele passou 2 dias, depois foi no meu privado, ficou um dia inteiro no meu privado, ontem, o dia inteiro. Quando ele percebeu que eu não ia mais responder, porque eu tenho outras coisas para fazer, ele fez um cordel no grupo e mandou no grupo, e aí eu saí do grupo. Houve toda uma confusão lá nesse grupo, que enquanto eu estava fora, o meu amigo também, que também saiu, e ontem à noite ele saiu do grupo, ele passou o dia, as pessoas, não presenciei, um lixamento de várias partes, né, que foram que me falaram, e aí à noite me colocaram de volta no grupo. Mas eu fiquei impressionada porque ele não quis entender. Ele veio com vários discursos do tipo, então a gente vai ter que acabar com todas as músicas brasileiras, porque a usa disso, disso, disso. Uns discursos que eu jurava, gente, que estavam obsoletos, que as pessoas não fariam mais, né? E que ele foi até o fim. E é um homem branco, né? Um amigo veio até falar no privado, não bate forte não, porque ele é bonzinho. E eu falei, não existe homem branco hétero bonzinho, né? Isso não existe. E isso era só no começo da discussão. Depois de 2 dias inteiros exaustivos de discussão, em que todo mundo ficou cansado, né, e que foi doloroso para todos, que o professor Jeremias colocou muito bem aqui, que é sempre doloroso, chegou ao fim e continua reverberando, né, isso. E isso é para provar que a luta continua. Na verdade, ela está bem no princípio. Eu achando que a gente já estava ali pelo meio, mas não está. Não está. Infelizmente, a maioria das pessoas ainda pensam
né? A maioria das pessoas brancas ainda pensam como esse rapaz, né? E aí eu vou colocar aqui rapidamente umas palavras que eu iria iniciar, só para... achei muito interessante a pesquisa da professora Bárbara, até porque eu sou da casa, né? Eu sou minha formação toda na Universidade de Brasília, então falar sobre o currículo da Universidade de Brasília nos cabe muito. Acho que todos aqui somos, né? Pilar, Jeremias também. E a fala do professor Jeremias me toca profundamente, porque é o que eu vivencio com os meus pais, né? Nesse fórum social que eu participei, teve uma professora branca, que ao final veio falar para mim, mas a gente já faz isso no município. Eu falei, mas tem que estar no currículo, você faz, mas nem todo mundo faz. Não significa que porque você faz, que o outro faz. E a gente tem que tornar isso obrigatório. Né? Alguém comentou aqui no chat, acho que a Camila comentou aqui no chat, sobre... Não, a Pilar colocou, né, as leis que regem a questão do ensino de língua e a questão da história africana, da história indígena, né, de trazer essas questões de culturas diversas e não da cultura europeia, né, nos nossos livros didáticos e na nossa literatura, mas infelizmente eu sei que isso não acontece na prática, né? Está na lei, mas não acontece na prática. Na prática, a literatura que a gente lê ainda é uma literatura branca e masculina. Ainda lemos muito poucas mulheres, e quando lemos mulheres, são mulheres brancas. Tivemos, inclusive, nesse fórum, falando sobre Leodegária de Jesus, que eu não sei se vocês conhecem, que foi a primeira escritora negra do Goiás a publicar um livro. Ela publicou antes de Cora Coralina, ela é contemporânea de Cora Coralina, mas ela não ficou conhecida como Cora Coralina. Né? Então, isso mostra muito de como a luta ela é constante. E então, eu rapidamente gostaria de falar aqui, né, que o currículo ele é um documento que se torna o paradigma para o ensino-aprendizagem em sala de aula, e nesse aspecto devemos pensar nas interseccionalidades que constituem o saber e os letramentos. A interseccionalidade é um termo que aqui eu cito Carla Cotirene, 2018, na página 15, surge da crítica feminista negra às leis antidiscriminação subscritas às vítimas do racismo patriarcal. Como conceito da teoria crítica de raça, foi cunhado pela intelectual afro-estadunidense Kimberlé Crenshaw, mas após a Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Formas Conexas de Intolerância em Durban, na África do Sul, em 2001, conquistou popularidade acadêmica, passando do significado originalmente proposto aos perigos do esvaziamento. A interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológico à inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e cis-heteropatriarcado, produtores de avenidas identitárias em que mulheres negras são repetidas vezes atingidas pelo cruzamento e sobreposição de gênero, raça e classe modernos aparatos coloniais. Assim, ao compreender a interseccionalidade como teoria metodológica, compreendemos a importância de uma análise curricular que proponha a interseccional às questões étnicas, raciais, de gênero, que responde como a voz sabedora de quanto tempo a língua escravizada esteve amordaçada politicamente, impedida de tocar seu idioma, beber da própria fonte epistêmica cruzada de mente e espírito. Esse também, entre aspas, né, esse que responde até o mente e espírito, é citação da Cotirene, ano 2018, também página 2015. Assim, gente, aqui, nessa moderação, eu gostaria de vislumbrar para vocês que a língua, a partir da reflexão de Gabriel Nascimento, no livro de 2019, na página 17, pensando aqui a língua como que será vista como marcação de dominação e por onde também se dá a figura estruturante do racismo. Por isso, em minhas palavras agora, entendo que todos os esforços de desracializar o currículo ainda é mínimo.
diante do fato que a própria língua que rege o currículo estrutura o racismo. Obviamente, trazer esse fator à tona não desmerece todo o esforço de construir uma educação antirracista baseada em um currículo decolonial que vise ampliar o repertório cultural e social dos saberes ali propostos como norteadores para o ensino-aprendizagem de língua materna e linguagens artísticas. É um paradoxo importante de ser posto em evidência, tendo em vista que quem escreve esse texto é uma mulher branca. Quem não entende na pele o que é sentir constantemente um olhar discriminatório vindo de todos os lados. O sentir misógino já é doloroso e traumatizante. No entanto, no Brasil, pelo menos, não é algo constante, apesar de matar também. Está aí os números de feminicídio para provar. Quando utilizamos a interseccionalidade como método, entendemos que o racismo está integrado ao DNA da estrutura social, de tal modo que as mulheres negras sofrem mais com todos os tipos de desprivilégios sociais, além de sofrerem constantes violências que partem do racismo e da misoginia misturados em um circo dos horrores estampado constantemente em jornais e em estudos sociológicos. Né? E não vou me continuar, porque eu acho que já é o suficiente, só queria deixar marcado essa minha fala, no sentido de entender a importância dessa mesa, desse estudo, e a importância também de ter a fala da branquitude nessas discussões. Né? Bom, gente, eu gostaria de abrir os comentários, perguntas, né? Quem tiver, e parabenizar mais uma vez a professora Bárbara pela pesquisa e ao professor Jeremias também. Pode falar, Camila. Eu queria parabenizar todos. Não vou abrir porque a minha rede já caiu umas 3 vezes. Acho que se eu abrir vai cair mais. Hoje caiu no Cine Debate. Ficou lá gravado a queda, viu, Pilar? E eu queria parabenizar, falar assim, gostei muito, né? E trouxeram algumas coisas, como essa questão. Quando Jeremias estava falando, eu me lembrei de algo que eu fiquei muito marcada, que foi um dentista em São Paulo que morreu entrando no próprio carro no aeroporto de Guarulhos depois de levar a irmã dele. Por ele ser negro e o carro era um carro de luxo, acharam que ele não poderia ter aquele carro. E atiraram nele como se ele fosse um ladrão e ele estava entrando no próprio carro e ele morreu. E essa história me marcou muito, porque o meu irmão é negro e ele é uma pessoa que, se ele não está indo trabalhar, ele é muito desleixado. Ele anda muito à vontade, né? E eu sempre fico pensando que aquela pessoa poderia ter sido meu irmão. Meu irmão é médico também, é uma pessoa que estudou, que também está num local que as pessoas não consideram que deveria estar, né? O nosso racismo estrutural. Então, por que essa história me marcou? Porque no momento que eu vi essa história, eu pensei no meu irmão. Então, me marcou demais essa história. E quando Jeremias estava falando, na hora eu lembrei da história do dentista que morreu entrando no próprio carro. Então, e a gente sabe, né, de cada 10 jovens na periferia que morrem por ação policial, 8 são negros, né? Então a gente sabe que esse racismo estrutural ele mata. E essa fala do Jeremias trouxe isso. A questão é, o documentário de hoje que eu passei para os alunos, ele tinha alguns momentos que ele usava os termos da época, que seriam os termos mulato, e eu chamei a atenção para os alunos também. Outra hora falou também pessoa de cor, falando das leis do futebol da época que traziam esses termos. Então, eu conversei com os alunos hoje sobre isso. E quando eu fui ler um texto do Galeano, também tinha esse termo, e eu pulei o termo, porque daí, como eu estava lendo, eu faço como a Pilar, né? Eu me sinto na obrigação de não precisar falar. Já tinha explicado. E se eles forem ler, eles vão ver o termo, mas eles já estão sabendo. Mas o espaço que eu estava lendo, eu pulei também. Eu acho que a gente tem que fazer isso. Quando eu lia Monteiro Lobato para minha filha, eu tirava todas as falas racistas. E, e educação antirracista é isso. Algumas coisas tem que transformar. Agora, minha filha falou há pouco tempo
que as obras do Monteiro Lobato foram reescritas pela neta dele sem as partes racistas, né? Eu não conheço, não vi como ficou, mas achei ótimo, porque realmente incomodava aquilo. Então é isso, parabéns para todos. Acho que foi muito linda a mesa de vocês, a roda de vocês. Obrigada. Por favor, Jonathan, a palavra é sua. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu sou Jonathan Dutra, companheiro de luta e de diferentes vivências da Bárbara. Me sinto honrado de estar aqui, escutando todas vocês. Pensar a educação antirracista é muito desafiador, né? Porque a educação em si é um complexo que nos impõe desafios, né, para materializar e sistematizar, né? Vai desde organizações burocráticas, institucionais, subjetivas, e aí a gente tem diferentes parâmetros, né, para observar essa educação, sobretudo numa perspectiva histórica que condiciona, né, parâmetros curriculares, que condiciona corpos, que condiciona referenciais teóricos, metodológicos. E aí eu fico pensando nessa perspectiva da travessia antirracista, né, dentro desse conjunto educacional, que envolve objetivos, que envolve instrumentos, que envolve formas de avaliações, enfim, esse conjunto da didática, né, que traz libânio. Mas muito me preocupa o olhar à subjetividade dos sujeitos envolvidos nesses processos formativos, né, seja dos professores, seja dos educandos, porque comumente a gente tem uma relação hierarquizada. E quando não temos, já parte daí um posicionamento político de pensar e fazer uma educação outra, né, ou para outros sujeitos, de maneira a desconstruir esses parâmetros hierarquizadores. E dentro desse processo de perceber a subjetividade, a gente entra em outro complexo, né? Porque essas subjetividades, elas são perpassadas pela cultura. E por tudo que foi dito pela Bárbara, pelo Jeremias, pela Sinara, essa cultura que está sendo posta é uma cultura com raízes extremamente perversas, né? Quando a gente pensa a padronização, é a hegemonia. Mas é por isso, então, que a gente tem que valorizar esses outros olhares, né? Outros parâmetros curriculares ou até mesmo outras epistemologias, como Jeremias trouxe, né? Que é essa partida do conhecimento. Eu percebi que tem muitos jovens aqui, talvez esses conceitos sejam desafiadores para serem compreendidos, né? Mas tudo que a gente aprende nesse processo de escolarização, né? No ensino básico, né, na educação fundamental, no ensino médio, na educação superior, da onde parte esse conhecimento, como ele é construído, né, como ele chega até nós, né, quais são os processos formais e informais, essas grandes travessias que nos atravessam. E aí, pensando mais especificamente nesse jovem da educação básica, que perpassa diferentes desafios subjetivos, estruturais, identitários, né, e que tem ali esse conhecimento posto, como que pode ele conseguir essa autonomia? Né? Como que esse jovem, dentro da educação básica, pode conseguir selecionar o que é melhor para o seu desenvolvimento identitário? Como que essa subjetividade está sendo construída, observada? Porque quando a gente observa as identidades, a gente está falando de outro contexto. Uma coisa é o Jonathan subjetivo, uma coisa é a Sinara subjetivo, o Jeremias subjetivo, e outra coisa é esse conjunto identitário, o qual é uma afirmação política, o qual é uma construção. E dentro da educação básica, isso é muito complexo, porque a gente sequer se compreende subjetivamente, por todos os conflitos que são vivenciados, né? Isso se intensifica a partir das questões identitárias. Enfim, trago tudo isso, peço desculpa a extensão, mas para a gente pensar o seguinte: nós, quanto professores, né, nós nesses exercícios formativos, que podemos influenciar essas subjetividades, a gente está pautando uma construção identitária significativa, a gente está auxiliando esses educandos a se construir e se perceber quanto um sujeito político, porque a gente pode influenciar na construção da identidade negra, mas a gente pode também perpassar diferentes outros fatores para além dessa identidade, né? Então, eu acho que falo aqui sobre fortalecimento de humanidades, né? Os nossos educandos estão sendo fortalecidos na sua humanidade,
de maneira a compreender, sim, que são sujeitos negros, negras, que são mulheres, que são LGBTs, mas, para além disso, a gente está alcançando a autoestima desse sujeito, o seu reconhecimento histórico, social, cultural, tudo se mistura, mas a nossa humanização está para além também da identidade. Ela é um processo que precisa ser pontuado, mas ela não se finaliza em si, né? Nós somos mais complexos e maiores que as nossas subjetividades. E aí eu trago essas reflexões para a gente, porque isso tudo é uma explosão dentro da educação básica, sobretudo no ensino médio, né? Sexo, sexualidade, identidades, raça, racismo, né? Classe. E aí, de alguma maneira, eu senti falta desse olhar para os jovens, né, nas nossas falas acadêmicas, científicas, né? O que a juventude está pensando? Quais são os conflitos que estão sendo perpassados? Porque sentimentos, sensações, percepções há, e isso é subjetivo. Mas a gente consegue sistematizar isso para pensar politicamente. Esse jovem está conseguindo entender que esse sentimento de injustiça, de inferiorização que foi posto, né, culturalmente, que se intensifica na escola, é um processo que precisa ser combatido, e quais são os instrumentos que ele pode se utilizar? É denunciar um professor, uma professora, é se recorrer à direção, é se instrumentalizar no sentido de saber conteúdos. Enfim, agradeço a possibilidade e estou muito honrado de estar aqui, gente. Trago mais provocações também. Obrigado. Excelentes palavras, Jonathan. Bárbara, Jeremias, vocês se atrevem? Eu fico aqui na fala da professora, né, no convite da professora Pilar aos nossos colegas estudantes que estão aqui do ensino médio integrado, né, porque, de fato, a gente tem essa etapa de transição dentro da juventude em que muito se quer, muito se exige, muito se pensa sobre ele, mas muito pouco se faz, que é ouvir, que é o necessário, que é ouvir. Pensando na subjetividade, a gente já pega muito atrás o Fanon trazendo o estrago que é esse racismo institucional, esse racismo existente para a subjetividade da pessoa. E como ela vai, aos poucos, se maquiando, vamos dizer assim, com as práticas brancas para tentar passar-se, para tentar ser aceita dentro da sociedade. Ainda assim, eu vejo, falando dessa questão, hoje, essa necessidade de ouvir esse protagonismo juvenil, de ouvir o jovem, o adolescente, saber o que eles pensam sobre isso. Porque o contexto, por exemplo, de reação, ele é muito forte, ele é violento. Então, quando se fala, por exemplo, quando se questiona um termo mulato, a reação que a professora Sinara traz de um colega letrado, alguém que é da academia, ela é assustadora porque pensa que se venceu isso, mas não há um horizonte ainda tão próximo que a gente diga assim, olha, como estamos permitindo para a nossa sociedade fazer essa mudança, estamos percebendo essa mudança tão rápida. A luta está existindo. Então, eu fiquei muito curioso agora para ver se tem algum jovem, algum estudante que queira atender esse pedido da Pilar aqui e falar alguma coisa que pensa a respeito do que foi tratado aqui hoje. Jeremias, o Robson Lacerda colocou aqui no chat que ele acredita que trabalhar o racismo nas escolas merece muita presença dos pais, pois alguns, infelizmente, acreditam que certos assuntos não devem ser trabalhados na escola. Pilar diz que o Robson é um brilhante estudante do 2º ano, né? Se mais algum estudante, gente, se não quiserem ligar o áudio, eu conheço, né? Meus alunos também não gostam, às vezes ficam envergonhados, né? Ainda mais quando está gravando. Coloquem no chat. A gente tem mais alguns minutinhos, eu sei que vocês têm aula daqui a pouco, eu também tenho um compromisso daqui a pouco. Não, Camila, o Robson colocou apenas no chat, ele não falou no áudio.
Quem foi que levantou a mão, gente? Alguém levantou a mão e abaixou. Foi o Jonathan. Uma breve palavra, assim, a Camila diz, né, que sobre a timidez dos estudantes. E é muito comum que os estudantes, né, sobretudo a educação básica, ensino fundamental, ensino médio, tenham essa dificuldade para se comunicar, para falar em público, para poder se posicionar, o que não significa que eles não estejam pensando, que eles não estejam borbulhando, né, que não tenham ali a vontade. E quando a gente pensa na educação antirracista, é também instrumentalizar esses jovens para que eles tenham essa autonomia, para que eles falem, para que eles se posicionem, para que eles consigam questionar e denunciar, né, diferentes conjunturas. E aí é um olhar sobre possibilidades outras que a gente tem de proporcionar ou de proporcionar ferramentas ou instrumentalizar narrativas no sentido de empoderar esses protagonismos, né, juvenis que estão silenciados, como o Jeremias falou. E aí é também estratégico olhar isso como antirracista, porque a gente consegue trazer esse protagonismo e muitas das vezes sem pontuar ou elucidar termos que são questionados na sociedade. Né? Assim, nós, professores e professoras, temos que ter essa capoeira mental, né, de driblar conjunturas nesse exercício teórico-metodológico e trazer esse protagonismo, trazer essa centralização das narrativas é uma estratégia muito importante. E, às vezes, não fala sobre raça, né? Fala sobre comunicação, fala sobre conhecimentos. Capoeira mental. Esse termo é do Antônio Pitanga. Ele fala que lidar com racismo no Brasil é ser capoeirista mental. Você a todo momento tem que driblar com as diferentes conjunturas de cinismos e sublimidades. Gente, alguém aqui colocou alguma coisa no chat, eu vou ler. Luana Cunha Ramos, do primeiro ano. Professor, bom dia. Estava pensando em podia ter uma live nesse evento com o tema negritude e o pardo no meio disso. Seria bem interessante. Talvez no próximo colóquio alguém que entenda disso podia falar. Aí fica a sugestão, viu, da Luana Cunha Ramos, do primeiro ano do ensino médio. Obrigada, Luana, pela sua colaboração. Ela está no segundo ano, lá falando. Gente, mais alguém? Alguém gostaria de pronunciar alguma coisa? Pilar, por favor. Antes de passar as palavras para terminar, né, a nossa rodada de conversa aqui, queria agradecer imensamente, novamente, pela condução linda que a professora Sinara fez dessa roda. Queria agradecer muito ao professor Jeremias, à professora Bárbara. A professora Bárbara, ela foi uma indicação de uma queridíssima professora nossa, a professora Carolina, que está afastada para fazer o doutorado, e que nos indicou, dizendo que sempre se encantava com a fala da Bárbara, e ela compartilhou esse encantamento com a gente hoje. Então, muitíssimo obrigada à professora Carolina, que está sempre com a gente, mesmo estando afastada para estudo. Eu achei muito interessante a inquietação que o Jonathan traz, porque essa inquietação, ela não é só porque a gente está lidando com um público de estudantes de ensino médio. Então, como facilitar a nossa fala para que todo mundo consiga entendê-la, né? Ao mesmo tempo, a gente está num momento tão esquisito, e assim, não é facilitar, é falar brasileiro, é parar de falar academiquez, é parar de falar a língua do opressor, é parar de falar a língua do colonizador e falar a nossa língua, né? Que é a língua do povo, que é a língua que a gente consegue, de fato, sentir lá dentro os conceitos, que não para só aqui, que desce até aqui, que desce até o estômago, né? E aí, juntando Lé com Cré, né? Quando a gente olha para o cenário que a gente tem hoje, dessa surdez, como a Sinara falou, que é uma surdez voluntária, assim, surdez talvez seja um termo horrível usar, né, capacitista, mas assim, um fechamento para o diálogo, um fechamento para o debate,
assim, não interessa quanto você possa, a partir do seu lugar como pesquisadora, falar, olha, eu estudo isso há 500 não, né, que eu não sou tão velha assim, mas há 15 anos eu me dedico à linguística. E aí eu vou lá e explico, olha, tal coisa, assim, tarará, tarará, e não, a minha opinião é outra. Né? E aí eu pergunto a vocês, eu deixo uma inquietação com vocês, porque assim, além de eu ser professora, obviamente eu sou militante de direitos humanos, né? E a minha prática, ela coaduna com o meu discurso, e vice-versa, como já nos ensinou Paulo Freire. Mas eu pergunto a vocês, qual é o limite? Qual é o limite desse diálogo? E quais são os limites e quais são os canais desse diálogo possíveis? Se vocês pudessem falar um pouco sobre o que é uma dúvida minha mesmo. Como que eu posso falar? Como que eu posso agir de modo a ser entendida, a não ser, vamos dizer assim, silenciada, e não silenciar os outros também, né? Que eu acho que esse é um exercício muito grande, porque quando a gente fala muito difícil, a gente acaba silenciando o outro e acha que todo mundo entendeu. Mas, na verdade, a pessoa só está com raiva de você e não quis responder. E por aí vai, são muitos desafios. E aí é isso. Então, agradeço muitíssimo mesmo. Foi linda a nossa rodada de conversa agora. Nós fizemos uma capoeira mental, uma capoeira discursiva, e fomos brindados com muitos conhecimentos que podem nos levar a um outro patamar de entendimento dos desafios, principalmente, que temos a enfrentar. É isso. Professora Bárbara, o professor Jeremias levantou a mão. Pode falar, professor Jeremias, por favor. Obrigado, perdão por me alongar um pouquinho nessa questão e voltar a falar, mas eu estava pensando um pouquinho sobre essa questão de diálogo, né? Quais os limites do diálogo, e pensando na angústia, por exemplo, da professora Sinara ao falar como travar um diálogo com alguém que acha que já está certo sobre isso. Então, é o velho ditado de que aquilo que a gente acha que sabe, aquilo que a gente entende que é conhecimento já, é muito difícil fazer, então, uma releitura, uma ressignificação daquilo. Eu penso que o diálogo, ele nunca pode, a gente nunca pode estabelecer um fim para ele. Olha, tem esse limite que eu posso ir. Porque, por exemplo, o que traz para nós aqui o Robson é extremamente necessário, porque eu já ouvi alguns colegas intelectuais aí trazendo uma espécie de descontentamento com as pessoas que antes não tinham voz, e que, por alguma razão, passaram a ter voz, e foram para as redes sociais, e que trouxeram, junto com essa nova emergência do falar, do ser ouvido, do se expressar, trouxeram também uma infinidade de preconceitos que a gente imagina que está tudo bem, que não existia nesse nível. Então, eu creio que nós temos aí uma distinção, não uma limitação, uma distinção entre a classe que entende o privilégio, que entende o mecanismo do Estado que ela hoje é beneficiária e que não quer perder esse privilégio. Então, nós temos esse ponto que eu acho que é um divisor. E para esse, não é que o diálogo não exista, é que não se vê a necessidade de mudança. Então, a reação é sempre violenta. Ela é muito violenta porque ela é a defesa intransigente do direito de discriminar, de excluir, de matar. Então, quando você vê esse discurso reverberado numa classe dominante, o diálogo em si, ele não é que ele é limitante, ele é inexistente. Ele é inexistente. Então, para algumas situações, eu creio que esse diálogo ainda é inexistente. Agora, existe outra. E o pai do estudante que compra o discurso manipulador dessa classe dominante. O pai do estudante que pensa, por exemplo, que nós precisamos criar uma escola sem partido, em que não se pode falar, o professor não pode falar termos tais, termo Y, termo X. Então, é esse nível que a gente precisa. Cuidar das nossas crianças, ter esse papel, esse ativismo, essa necessidade de embate desde essa eternidade, mas também esse papel de dialogar constantemente com esse pai que, às vezes, tem esse discurso que chega pela rede do WhatsApp, pelas mídias sociais, de forma muito violenta e muito categorizada.
Então, ele vai pegar e vai dizer, não, bandido bom é bandido morto, ele vai pegar o que é a ideia que tem que cancelar esses CPFs mesmo, ele vai ter esses termos muito mais incrustados no seu fazer. Então, a educação não pode se negar a discutir com essa pessoa, não pode se negar a se discutir com a comunidade, que mesmo esse discurso seja violento, é uma reverberação de uma manipulação de classe. Então, para mim, acho que esse ponto, acho que não podemos limitar diálogo. Nós podemos reconhecer limitações de diálogo, mas limitar diálogo jamais. Professora Bárbara. Eu queria agradecer os pontos trazidos pelo Jonathan, pela Pilar, né, pela professora Camila também, dentre outros que foram trazidos aqui no chat. Quando eu comecei a minha fala, eu falei que, percebendo a minha história, eu vi que eu perpassava por várias situações de violência, por ser uma pessoa que cresci nas periferias de Brasília, periferias de Rondônia. E quando eu digo isso, não é à toa, é dialogando diretamente com os jovens. A gente pensa que isso é uma questão de classe. A gente aciona o que está aqui normalizado. É porque eu não tenho condições financeiras. Quem tem, logo, não passaria por isso. Mas foi estudando, e a partir de uma educação antirracista, por educadores antirracistas e a longo prazo, de forma amorosa, aos pouquinhos, que eu percebi que os problemas de desigualdades de classe são consequência dos problemas de desigualdades étnico-raciais. É um problema de estrutura racial que se deu no Brasil. Então, os jovens são potencialidades incríveis. Os jovens periféricos educam muito. Os jovens são artistas, os jovens falam e muito na quebrada. Nos movimentos políticos sociais, eles podem ser potencialidades e grandes referências que muito podem nos ensinar enquanto educadores. Então, é isso, juventude. Bora continuar engajada no rap, bora continuar engajada no que nos fortalece, no que nós somos enquanto periféricos. Bora continuar engajada no que nos motiva a estar vivo diante de tantos desafios. Então, se tem uma fala assim, que eu gostaria de destinar aos jovens periféricos, jovens negros, e eu vejo aqui que tem vários nesse encontro, é que eu também sou uma jovem periférica e que a periferia sempre será minha casa, independentemente de onde eu esteja, porque lá eu sou o que eu sempre fui, eu sou escutada pelos meus. A gente sabe quem são os nossos. A gente sabe que na rua ali, a gente, apesar de todos os imaginários também que reproduzem dali só como lugar negativo, a gente sabe que a periferia é um lugar de muita axé. E eu vou usar esse termo de propósito, né? Eu gostaria de dizer também que eu separei uma pergunta para a juventude nesse sentido, que eu acabei esquecendo no início, e eu gostaria de saber deles, mas assim, não necessariamente aqui, acho que vocês podem responder isso a vocês mesmos de forma autocrítica. Quais são os movimentos políticos, sociais que vocês têm apoiado em suas comunidades? Estamos pisando em São Sebastião é referência. É muita referência nesse ativismo antirracista. E eu acho que todos nós temos que estar cada vez mais próximo desses movimentos, porque esses movimentos são educadores. A escola é uma possibilidade, é um aparelho potente de mudanças de realidades, mas é um aparelho dentre várias outras possibilidades, e a rua educa muito. E ela pode educar para transformações de realidades, mas ela também pode educar para a continuidade dessas desigualdades. Então, que a gente seja juventude que favoreça uma educação transgressora, insurgente, e de novo vou falar de propósito de axé, que a gente seja axé em nossas quebradas, né? E isso não se diz a ser uma religião, muito pelo contrário. Quem quiser e tiver interesse, pesquisa o que significa axé, que vocês vão gostar. E professora Pilar, assim, para encerrar a fala aqui, você falou sobre qual o limite desse diálogo. Eu vou ser bem honesta aqui, seria romantizador te dizer que a gente sempre tem que dialogar, a gente sempre vai dar conta, sempre é possível, sempre tem uma forma. Mas, assim, na prática e na realidade, eu dialogo com quem está conversando comigo.
Eu não perco meu tempo dialogando com ódio. Isso não me faz bem. Inclusive, uma coisa que o movimento, né, o movimento antirracista me ensina é que os nossos são muitos. Bora dialogar com eles, né? Bora dialogar pelo amor, bora dialogar pela transformação, bora dialogar pela mudança. Não bora dialogar com quem está alimentando ódio. Apesar de tudo, eles em algum momento eles vão ser tocados, e não vai ser pelas minhas palavras se não deu certo até então, vai ser pelo acontecimento das coisas, né? Pelo acontecimento das situações. Porque é isso, a gente dialogando com o movimento indígena toca, transforma onde pisa. A gente dialogando com o movimento negro, ele toca, transforma onde pisa. Agora mesmo a gente participou de um movimento aqui em São Sebastião, em que um movimento antirracista, que a juventude estava presente com peso, né? E assim, e outros jovens vão chegando e vão sendo tocados pelas ações, pelas transformações, pelo fazer, pelas pinturas, pela arte, pela música. Então, às vezes, quando o diálogo não dá certo, não que a gente não tenha que desistir, mas que a gente tenha que buscar trazer esses elementos, né? Outras possibilidades de diálogos que não necessariamente verbais, assim. E eu agradeço novamente, de coração. Carol é uma grande pessoa aqui que mora no meu coração, viu, Pilar? E agradeço o convite, a indicação dela, agradeço ao Jeremias, a Sinara, ao Jonathan, que é um grande amigo de luta para todo sempre. E agradeço a toda a juventude negra periférica que está presente aqui. Tamo junto, estamos na luta e vamos com fé e axé. Muita axé, muita axé. Gente, vamos para as considerações finais. Eu, por mim, ficaria até amanhã com vocês, sinceramente. Mas não posso, eu já estou atrasada para o meu outro compromisso. E eu sei que muitos têm aula aqui também, que estão aqui. Queria agradecer aos guerreiros e às guerreiras que estão aqui com a gente, mesmo depois da presença ter sido colocada. Gratidão de verdade. Obrigada a Pilar pelo convite, por esse evento, né? Minha companheira de luta de muitos anos, né, Pili? Minha amiga, minha irmã de fé, né? Minha camarada. Estamos juntas aí nessas lutas, fazendo o que nos é possível com a nossa sensibilidade em prol de uma educação antirracista, sim, e dos estudos decoloniais, né, de trazer epistemologias outras para o saber e não só as epistemologias que nos formaram, porque nós fomos formados. Eu costumo falar que a Universidade de Brasília que eu entrei não é a Universidade de Brasília que eu dei aula na Faculdade de Comunicação entre 2018 e 2019. Mudou para uma universidade mais diversa, mais plural, né? E foi muito honra, né? Eu moro na cidade ocidental, eu também sou periférica, Bárbara, e isso traz também aí uma representatividade. Foi muito importante quando um aluno meu na comunicação, que é um curso de elite na Universidade de Brasília, que mora na cidade ocidental, descobriu que eu morava na cidade ocidental. Como aquilo foi importante para ele se ver representado, né, no lugar onde a gente vive, porque até então as pessoas moravam, né, os nossos professores só moravam ali no plano piloto, Asa Sul, Asa Norte, Lago Sul, Lago Norte, e no máximo ali no mais tardar, quando começou a surgir Águas Claras, ou ali naquelas redondezas, né? Então a gente tem que ocupar esses espaços, temos que falar de onde viemos, e temos que seguir na luta, né? Porque sozinho a gente não consegue. E queria gratidão porque rolou uma terapia, que eu estou emocionada, porque rolou uma terapia também, porque esses últimos 3 dias foram exaustivos, né? De luta aí, na luta pessoal também. Muito obrigada, aprendi muito com a Bárbara sobre questões de terra, eu que estou no Goiás, né, que sou também goiana, fui criada no Goiás, né, no entorno, e estou dando aula no Goiás, do piqui, gosto de piqui. E então, como é importante isso, assim, trazer essa questão da luta pela terra, né, como isso perpassa a questão racial, né? O professor Jeremias, com uma fala brilhante sobre questões de políticas públicas que a gente tem que discutir constantemente, ainda mais no lugar onde estamos, que é Brasília, que é o lugar de poder e onde as políticas podem acontecer. Ludmila quer falar? Fale, por favor.
Ludmila, eu queria dizer que você é uma mulher linda. Eu preciso dizer isso em público, porque eu vi várias vezes aqui, precisava botar isso para fora. Você levantou a mão, Ludmila? Foi sem querer. Ui, foi sem querer. Eu ia mandar um coração, dizer que eu adoro o piqui. Mas eu fico aqui. Nilzélia, Pilar, todo mundo, maravilhosos. Adorei escutar vocês, muito bom. Não conhecia o Jeremias, o Jonathan e a Bárbara. Aí eu vi o convite da Pilar lá no Facebook. Aí eu quis vir. Muito bom escutar vocês. E a luta é todo dia, né? E é muito bom. Eu fui num abrigo em Lusiânia nesse domingo, porque eu frequento lá 30 anos, desde criança. E aí é muito legal, eu fiz uma dinâmica com os meninos e eu perguntei assim, eu coloco assim, pessoa negra, pessoa branca. Saiu uma manchete no jornal, descobriu a cura da AIDS, e aí eles correm. É pessoa negra ou pessoa branca? E aí a gente vai discutindo os estereótipos, né? E aí eu fiz uma assim, completou 40 anos de trabalho, o porteiro mais antigo de Brasília. Ai, tia, eu não sei. Porque, assim, se é porteiro, é mais fácil ser uma pessoa negra que nem a gente, né? Mas acaba que, assim, o povo também tem muita desconfiança da pessoa negra. E aí, para cuidar do prédio deles, eles vão contratar uma pessoa branca. E eu falei, ótima reflexão de vocês, que é essa questão, o debate sobre as cotas. Não precisa ser cotas raciais só para a escola pública, né? Porque a gente sabe, né, que a pessoa branca e a pessoa negra. Aí eu falei para eles, né? 2 homens com 8ª série que já têm experiência em serem porteiros. Qual vai ser contratado para trabalhar num super prédio no Sudoeste, em Brasília, né? Aí a maior chance do homem branco ser contratado, né? Então é sempre muito rico conversar com adolescentes, com crianças, porque a gente vai trabalhando e fortalecendo eles, né? Fortalecendo muito eles. Obrigada, gente. Quero ser amiga de vocês todos. Já sou amiga da Pilar. Vamos fazer piqui. Uhul! O pessoal fala que vai acabar em pizza, a gente acaba em piqui, né? Porque piqui vai dar sustância pra gente continuar fazendo a luta, o rolê. Quem não gosta de piqui, a gente faz pamonha, então. Tudo certo, tudo trabalhar no milho e no piqui. Vamos. Então tá, gente, muito obrigada. Gostaria de passar a palavra para a Bárbara e Jeremias para as considerações finais, para a gente finalizar, porque eu acho que já está todo mundo bem atrasado. Muito obrigada, Ludmila, pela sua participação, enriqueceu muito. Eu só agradeço o convite, já tinha agradecido o reforço e que sigamos juntas todas na luta em redes. Também agradeço pela oportunidade de conhecer a pesquisa da Bárbara, ouvir as colegas, a professora Sinara, ouvir agora a Ludmila, o Jonathan, agradecer a professora Pilar, a professora Nilzélia, que está aqui nos acompanhando, né? Tivemos outros professores, o professor Jonas, não sei se ele está conosco, o Isaac, então agradecer os colegas imensamente, os nossos queridos estudantes. Eu acho que é importante a gente discutir algumas questões que ficam daqui também, que o Jonathan também provocou, né? Eu acho importante, professora Pilar, ir levando essas questões aí permanentes aí dentro do colegiado. Mais uma vez, parabenizo pelo trabalho que tem desenvolvido aí, viu?